Você compra uma casa maior pensando que o problema da bagunça está resolvido de uma vez por todas. 6 meses depois, todos os cômodos estão cheios novamente. Espaço nunca foi o problema. O problema eram as coisas. As casas ocidentais são, em média, 3 vezes maiores que as japonesas. E ainda assim, os ocidentais relatam níveis de estresse mais altos, uma maior sensação de bagunça e mais dificuldade para encontrar o que procuram em suas próprias casas. Isso não é um paradoxo inexplicável, é a consequência direta de termos resolvido o problema errado por décadas. Enquanto isso, no Japão, uma família de 4 pessoas vive em 70 metros quadrados e a sala de estar está vazia às 8 da manhã. Não é mágica nem disciplina sobre-humana. É que eles eliminaram 15 coisas específicas que consideramos garantidas sem nunca questionar se realmente são. Hoje vamos falar sobre 20 dessas coisas. Algumas delas podem te deixar desconfortável porque você as tem na sua própria casa agora mesmo. E a última explica por que as outras não funcionam, mesmo se você tentar uma por uma. Vamos começar. Número 20. A gaveta da tralha que ninguém organiza. Você abre aquela gaveta procurando uma tesoura. Encontra pilhas descarregadas, canetas ressecadas, chaves de cadeados que você jogou fora há anos e um cabo de um eletrodoméstico que você não tem mais. A tesoura não está lá. Essa gaveta existe em praticamente todas as casas ocidentais, e muitas têm mais de uma. No Japão, cada item tem um lugar específico atribuído a ele. Se não tem um lugar, não vai para lá. Se tem, tem um lugar designado. A gaveta média de uma cozinha japonesa comporta entre 3 e 5 itens no total. Utensílios em uma gaveta, armazenamento em outra. Ferramentas em uma terceira. Se você leva mais de 30 segundos para encontrar algo, o sistema está quebrado. A gaveta da bagunça não ajuda você a se organizar. Ela permite que você adie decisões indefinidamente, e essas decisões adiadas se acumulam até que você não consiga nem abrir a gaveta sem que algo caia. A pergunta que os japoneses se fazem antes de guardar qualquer coisa é simples: isso é útil agora? Se a resposta for não, sai de casa hoje mesmo. E essa pergunta, repetida a cada vez que algo novo entra pela porta, é o que garante que a gaveta da bagunça nunca exista, e não o fato de ser esvaziada periodicamente quando já está cheia. Número 19. Montanhas de roupas sujas esperando o dia da lavanderia. Lavar roupa começa como um dia por semana e acaba ocupando um fim de semana inteiro. Você chega ao ponto em que precisa usar a mesma roupa novamente, porque a pilha não diminuiu e você não tem outra opção. Cerca de 78% das famílias japonesas lavam roupa diariamente. Não porque gostem de dobrar roupas, mas porque o sistema leva 15 minutos em vez de ocupar o sábado inteiro. As máquinas de lavar roupa são menores, com capacidade entre 5 e 7 quilos em vez de 10 ou 15. Uma lavagem por dia à tarde, estender a roupa para secar à noite e secar de manhã. Quanto maior a máquina de lavar, mais tempo se espera para enchê-la. E quanto mais tempo se espera, maior fica a pilha de roupa suja. Uma pilha visível de roupa suja na casa de banho ou no quarto gera estresse, mesmo que não se tenha consciência disso. O cérebro registra a desarrumação mesmo que não se esteja a olhar diretamente para ela, e isso tem um custo mental que se acumula ao longo do dia. Estudos de psicologia ambiental associam diretamente a presença de roupa suja visível em casa a níveis mais elevados de cortisol ao longo do dia, mesmo em pessoas que dizem não se incomodar com a desarrumação. Número 18. Sapatos que arrastam a rua para o quarto. Você aspira o pó 2 vezes por semana. O chão ainda parece sujo porque você está atravessando o estacionamento pelo seu quarto toda vez que chega em casa de sapatos. No Japão, os sapatos ficam na entrada, sem exceções. O que está do lado de fora, fica do lado de fora. Os chinelos ficam dentro de casa. Os convidados recebem um par. Calçados de rua nunca tocam o piso principal da casa. A sola de um sapato normal carrega até 400.000 unidades bacterianas por centímetro quadrado. Tudo em que você pisou durante o dia agora está no seu tapete e se espalha por todos os cômodos por onde você passa. Tirar os sapatos ao entrar reduz os alérgenos do chão em cerca de 60%. As toxinas externas diminuem em 85%. Você aspira o pó com metade da frequência. Os pisos permanecem realmente limpos. É um hábito que no Japão não exige força de vontade, porque o próprio Genkan, aquela área rebaixada na entrada, guia você fisicamente sem que ninguém precise lembrá-lo.
Quando o ambiente é projetado para orientar o comportamento adequado, você não precisa de disciplina para mantê-lo. O próprio espaço faz o trabalho. É a diferença entre depender da força de vontade, que se esgota, e depender do design do ambiente, que não precisa ser recarregado. Número 17. Móveis que ocupam a sala de estar inteira. Você comprou um sofá de canto para 9 pessoas. Você mora sozinho ou com um parceiro. Agora, você precisa se mover lateralmente para atravessar a sala de estar. No Japão, os móveis são, em média, 30% menores, e cada peça tem mais de uma função. Mesas baixas, assentos empilháveis, futons que desaparecem dentro dos armários. Uma sala de estar japonesa típica tem uma mesa baixa, almofadas de chão empilháveis e um rack para a TV com espaço de armazenamento oculto. A área total ocupada pelos móveis corresponde a cerca de 40% da área equivalente no Ocidente. Mesma função, metade do espaço. Móveis baixos também fazem o teto parecer mais alto e os cômodos parecerem maiores. A limpeza leva minutos em vez de se tornar uma verdadeira corrida de obstáculos. O conforto não se mede pela quantidade de coisas que você possui, mas sim pela facilidade com que você se move dentro do seu próprio espaço. Uma sala de estar onde você pode se movimentar livremente, reorganizar os móveis em 2 minutos e limpar, lá sem obstáculos é funcionalmente mais confortável do que uma onde móveis imponentes o forçam a se adaptar a eles, em vez de se adaptarem a você. Número 16. Cabos por toda parte sem ideia da função de cada um. Olhe agora mesmo atrás da sua TV, atrás da sua mesa, atrás do seu criado mudo, cabos emaranhados. Você não faz ideia da função de metade deles. 89% das novas construções japonesas incluem canaletas para cabos integradas às paredes. A adoção de tecnologia sem fio é 67% maior do que no Ocidente. Se existe um cabo, ele está escondido ou organizado. Você para de ver a bagunça. Seu cérebro, no entanto, não. Ele continua processando as informações mesmo que você não esteja olhando conscientemente para elas. A desordem visual dos cabos aumenta passivamente a fadiga mental. É um ruído de fundo visível. Quando os cabos estão organizados, limpar sua mesa leva segundos, em vez de se tornar uma tarefa árdua de mover um emaranhado de fios. Se limpar seu espaço de trabalho exige primeiro mover um ninho de cabos, você não está limpando, está apenas transferindo o estresse de um lugar para outro. A bagunça dos cabos também dificulta a identificação dos dispositivos que você usa, aumentando o tempo gasto procurando e conectando-os em vez de trabalhar. Número 15. Eletrodomésticos de uso único acumulando poeira. O espremedor de alho, o separador de ovos, o fatiador de abacate, a sanduicheira, todos acumulando poeira porque você já tem uma faca e uma frigideira que fazem a mesma coisa. As cozinhas japonesas têm, em média, 40% menos utensílios. Não porque cozinhem menos, mas porque cozinham com mais precisão. Uma faca afiada, uma boa frigideira, uma panela elétrica de arroz, os utensílios básicos. Só isso. E com isso, preparam refeições elaboradas todos os dias. Menos utensílios significam menos limpeza, menos espaço para guardar e saber exatamente onde tudo está o tempo todo. A indústria de eletrodomésticos de nicho se beneficia ao convencer você de que cozinhar é complicado e requer ferramentas específicas para cada tarefa. Não é. O que você precisa é de espaço para trabalhar. Se você não se lembra da última vez que usou algo, não é um utensílio, é bagunça com um plug. Comprar esses aparelhos raramente é uma decisão racional, é uma resposta emocional à promessa de que cozinhar será mais fácil, mais rápido ou mais profissional. Uma promessa que quase nunca é cumprida, porque o problema nunca foi a ferramenta em si. Número 14. Cadeiras que ninguém usa para sentar. A mesa de jantar tem 8 lugares. 2 de vocês moram lá. 6 cadeiras se acumulam com correspondências, jaquetas e encomendas de compras online. As casas japonesas têm, em média, 40% menos cadeiras por metro quadrado. O chão é o lugar padrão. Almofadas, mesas de centro, móveis que desaparecem. Uma família de 4 pessoas usa 4 almofadas e uma mesa dobrável. O jantar acabou. A mesa se dobra. As almofadas são empilhadas. O cômodo se transforma em um espaço aberto. As crianças brincam. Os adultos se alongam. O mesmo espaço tem 3 usos diferentes em um único dia. Varrer exige um único movimento, em vez de se tornar um slalom entre os pés das cadeiras. As cadeiras são permanentes. O espaço é flexível.
Tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, não funciona. E quando as cadeiras se tornam superfícies de armazenamento temporárias, elas deixam de ser assentos e se tornam outro tipo de gaveta de quinquilharias, desta vez com pernas. Número 13. Uma geladeira cheia de comida que nunca é consumida. Você abre a geladeira, um pote de Tupperware de 2 semanas atrás, do qual você não se lembra do que era feito. Você tem medo de abri-lo para verificar. No Ocidente, uma média de 1.000 a 2.000 euros é desperdiçada anualmente por família com comida estragada. As famílias japonesas evitam isso quase completamente. Geladeiras menores, entre 300 e 400 litros, em vez de 600 ou 800. Compras diárias ou a cada 2 dias. Tudo é consumido antes de estragar. Um trabalhador japonês para no mercado ou na loja de conveniência a caminho de casa. 8 minutos. Legumes para 2 dias, peixe para o jantar, um pouco de arroz. A geladeira tem o necessário para 48 horas. Nada mais. Nada vence no fundo. Nada fica escondido atrás do leite. Uma geladeira maior não é segurança, é espaço para esconder o desperdício e adiar a culpa. Se você comprar, use. Se não for usar, não compre. Fazer compras frequentes em pequenas quantidades também tem um efeito colateral que geralmente não consideramos. A comida que você compra para o jantar de hoje será sempre mais fresca do que aquela que você comprou há 5 dias e que está esperando no fundo da geladeira desde então. Número 12. Um quarto de hóspedes que quase nunca vê hóspedes. Você paga uma hipoteca por um quarto para pessoas que vêm 2 vezes por ano. Nos outros 363 dias, ele serve como depósito para coisas com as quais você não quer lidar. Esse quarto de hóspedes custa dinheiro de verdade todos os meses por 350 dias de zero uso. Apenas 12% dos apartamentos japoneses têm um quarto dedicado exclusivamente a hóspedes. Em vez disso, eles têm quartos que se transformam. Durante a semana, é um cantinho de leitura, um espaço de trabalho, uma sala de meditação. Quando a família vem visitar, você tira o futon do armário e em 2 minutos tem um quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, ele volta a ser como era antes. Você está usando esse espaço 365 dias por semana em vez de 10. Os hóspedes não precisam de um quarto digno de museu, eles precisam de um lugar limpo para dormir. Seu quarto de hóspedes não está acolhendo ninguém, está armazenando culpa. E o mais irônico é que, quando os hóspedes finalmente chegam, a primeira coisa que fazem é tirar as caixas do armário e a cadeira abarrotada de roupas do canto para arrumar o quarto. Não era um quarto de hóspedes, era um depósito com uma cama dentro. Número 11. Depósitos e garagens que criam mais bagunça. Você tem um depósito, uma garagem, talvez um sótão. E mesmo assim, parece que ainda não tem espaço suficiente. 82% das residências japonesas não possuem um depósito, porão, sótão ou garagem dedicados ao armazenamento. E isso não é um problema, é uma vantagem. O armazenamento não resolve a bagunça, pelo contrário, a alimenta. As coisas se acumulam para preencher qualquer espaço disponível, sempre. As casas ocidentais, em média, dedicam quase um quarto de sua área total ao armazenamento de coisas que nunca são usadas. O custo cumulativo de manter espaço para itens sem utilidade real pode exceder o valor desses itens ao longo dos anos. Sem um depósito, você precisa decidir agora, em vez de guardar algo no porão com a promessa de lidar com isso no próximo verão. Esse verão nunca chega. A bagunça continua se acumulando. A cada ano que passa sem tomar uma decisão, o volume de itens armazenados aumenta, o custo de manutenção desse espaço continua a se acumular e a probabilidade de você realmente esvaziá-lo diminui. Número 10. Bancadas cobertas por eletrodomésticos. Torradeira, cafeteira, liquidificador, fritadeira elétrica, porta-facas, fruteira. Quantos centímetros de espaço livre você ainda tem? 6? 4? 92% das cozinhas japonesas mantêm suas bancadas livres quando não estão em uso. Os eletrodomésticos são guardados após cada uso. Você tira a panela de arroz, você a liga na tomada. Você a liga, depois da refeição, você a limpa, desliga da tomada e aguarda. 5 minutos. A bancada está livre. Limpar uma bancada vazia leva 5 segundos, um único movimento. Limpar cerca de 12 eletrodomésticos fixos leva 3 minutos movendo as coisas, limpando embaixo delas e colocando-as de volta no lugar.
A desordem visual na cozinha aumenta a fadiga de decisão antes mesmo de você começar a cozinhar. Se você não consegue limpar a bancada da cozinha num movimento rápido, você não tem uma cozinha, você tem uma vitrine. E você não cozinha confortavelmente numa vitrine. Você cozinha espremido entre objetos que estão ali mais por hábito do que por necessidade. Número 9. O banheiro que recebe uma limpeza profunda uma vez por semana. Você faz uma limpeza profunda no banheiro uma vez por semana. Leva 1 hora. Você odeia. Na quarta-feira, ele já está com uma aparência questionável. 71% das famílias japonesas limpam seus banheiros diariamente. Não é obsessão, é prevenção. Após cada banho, 2 minutos. Você limpa o vidro, limpa a pia, aplica o produto de limpeza no vaso sanitário. Só isso. É uma rotina como escovar os dentes. 5 minutos por dia eliminam a necessidade de 1 hora por semana. Banheiros que são limpos diariamente permanecem quase impecáveis. O mofo nem aparece. O calcário não tem tempo de endurecer. A sujeira nunca se acumula. Você não precisa de produtos agressivos nem de muito esforço. Uma simples passada de pano. Se limpar o banheiro exige luvas e meia hora de trabalho, você não está limpando, está apenas tentando minimizar os danos causados por 3 semanas de acúmulo de sujeira. A diferença entre a manutenção diária e a limpeza profunda semanal não se resume apenas ao tempo. Trata-se também do esforço físico, dos produtos necessários e da sensação geral de controle, ou falta dele, sobre o seu próprio espaço. Número 8. A TV ligada mesmo quando ninguém está assistindo. Você entra e a TV liga automaticamente. Você não está assistindo a nada em particular. Ela está lá, como um ruído de fundo, como companhia, como um hábito. Apenas 34% dos lares japoneses deixam a TV ligada por padrão. O consumo de mídia é uma escolha deliberada, não um reflexo automático. A família janta sem a TV. Depois, se quiserem assistir a algo, escolhem, ligam, assistem e desligam. O estado padrão é o silêncio. Ruído de fundo constante reduz ativamente sua capacidade de concentração. Isso divide sua atenção, ocupa parte da capacidade de processamento do seu cérebro e impede que você descanse de verdade, mesmo que esteja apenas sentado no sofá. Você termina as tarefas mais rápido quando seu cérebro não está processando 2 coisas ao mesmo tempo. O silêncio não é vazio, é o espaço que seu cérebro precisa para se reorganizar. Há algo quase paradoxal no fato de buscarmos entretenimento para relaxar e depois nos perguntarmos por que não descansamos de verdade, quando o verdadeiro descanso muitas vezes exige exatamente o oposto, mais estímulos. Número 7. Objetos com carga emocional que você não consegue jogar fora por culpa. O moletom do seu ex. Os desenhos do seu filho de 15 anos atrás. O presente da sua tia que você não gosta, mas não consegue se desfazer porque foi ela quem te deu. Não se trata do objeto em si, mas do que ele representa. As famílias japonesas guardam, em média, 60% menos objetos sentimentais. Não por frieza emocional, mas por uma crença diferente. A memória vive dentro de você, não no objeto. Quando alguém importante morre e deixa para trás um conjunto inteiro de pratos de porcelana que ninguém nunca usará, a abordagem ocidental é guardá-los para sempre por obrigação e culpa. A abordagem japonesa é guardar uma xícara como lembrança e doar o resto para alguém que realmente vá usá-los. Você honra essa pessoa vivendo livremente, não guardando caixas que só te sobrecarregam. Guardar algo que você não usa ou aprecia por obrigação não é uma homenagem. É um fardo que você impõe a si mesmo sem que ninguém lhe peça. E em muitos casos, a pessoa que lhe deu aquele item preferiria que ele estivesse nas mãos de alguém que o usasse e apreciasse, em vez de ficar guardado em uma caixa que ninguém abre. Número 6. Roupas que ocupam o armário sem que ninguém as use. O armário está lotado. Você não tem nada para vestir. Essas são 2 afirmações que coexistem na mesma pessoa ao mesmo tempo e definem perfeitamente o problema do guarda-roupa ocidental. Roupas que não são usadas em uma estação permanecem lá de qualquer maneira, ocupando espaço físico e mental. No Japão, o guarda-roupa funciona com um princípio simples: se algo novo entra, algo sai. O espaço não é expandido para acomodar mais peças. O conteúdo é ajustado para respeitar o espaço disponível.
Muitas famílias japonesas fazem uma revisão do guarda-roupa 2 vezes por ano, na mudança de estação, e qualquer coisa que não tenha sido usada nos últimos 6 meses sai de casa sem questionamentos. O resultado é um guarda-roupa onde tudo é algo que você realmente vai usar, onde encontrar o que procura leva 10 segundos e onde se vestir pela manhã não exige 30 decisões antes das 8 horas. Essa redução nas decisões matinais tem um efeito real na energia mental disponível para o resto do dia, algo que muitas pessoas que simplificaram seus guarda-roupas descrevem como uma das mudanças mais surpreendentes em sua rotina diária. Número 5. Banheiros que são usados para apenas uma coisa. Em muitas casas ocidentais, o banheiro é apenas um banheiro, ponto final. Um único espaço que serve a um único propósito. No Japão, o banheiro tradicional separa a banheira do resto do cômodo. O cômodo da banheira é apenas para banho, o vaso sanitário é um cômodo separado, a pia pode ficar em outro espaço. Essa separação não é apenas estética, ela tem uma lógica prática muito específica. Quando alguém está na banheira, o resto da família pode usar o vaso sanitário sem conflitos. A área da banheira permanece mais limpa porque não é uma passagem necessária para chegar ao vaso sanitário. E o ritual do banho, que tem um peso cultural significativo no Japão, possui seu próprio espaço separado, distinto das outras funções do banheiro que realizamos com mais rapidez e eficiência. Quando cada espaço tem um propósito claro, ele é usado de forma mais eficaz, limpo com mais facilidade e gera menos atrito no dia a dia. Número 4. Decoração que preenche todas as superfícies disponíveis. Uma vela aqui, uma estatueta ali, uma lembrança de viagem, mais um quadro, mais uma almofada desnecessária. Cada superfície em uma casa ocidental comum compete pela atenção visual. No design japonês, existe o conceito de espaço vazio intencional. Um único objeto em uma prateleira tem presença e impacto. O mesmo objeto cercado por outros 20 se perde no ruído visual. A decoração japonesa não é esparsa por austeridade. Ela é precisa por escolha. Cada elemento em um espaço tem uma razão para estar. O que não tem razão não está lá. O resultado é que, ao entrar em um cômodo japonês, sua atenção é automaticamente atraída para o que realmente merece destaque, e não dispersa entre uma centena de objetos disputando a atenção simultaneamente. Menos decoração não significa uma casa mais fria, significa uma casa onde o que está presente realmente se destaca. Número 3. Um quarto extra que custa dinheiro sem agregar valor. A lógica ocidental dita que mais quartos são sempre melhores, mais opções, mais flexibilidade, mais valor. A lógica japonesa dita que um quarto não usado diariamente é 1 metro quadrado pelo qual você está pagando, aquecendo, resfriando e limpando sem receber nada em troca. O espaço tem um custo real por metro quadrado, seja em hipoteca ou aluguel, aquecimento ou manutenção. Um quarto usado 2 semanas por ano custa por noite o que facilmente cobriria um hotel decente para seus hóspedes. A solução japonesa não é simplesmente ter menos quartos, é ter quartos que sirvam a múltiplos propósitos. O mesmo quarto é um quarto à noite, um escritório pela manhã e um quarto de hóspedes quando necessário. O espaço em si não muda. O que muda é que ele é realmente usado todos os dias, em vez de esperar até que seja necessário. E esse uso constante e versátil do mesmo espaço é o que faz com que uma casa japonesa menor pareça menos apertada do que uma casa ocidental maior, onde cada cômodo tem um único propósito e permanece vazio na maior parte do tempo. Número 2. A geladeira maior como solução para tudo. Você pensa que, se tivesse uma geladeira maior, poderia fazer compras mais de uma vez por semana e se organizar melhor. Você compra a geladeira grande. 6 meses depois, ela está tão cheia quanto a anterior e você continua jogando comida fora. O tamanho da geladeira não resolve o problema de planejamento, ele apenas amplia o espaço onde o problema está escondido. No Japão, geladeiras menores obrigam as pessoas a fazer compras com mais frequência, o que significa comprar apenas o que realmente vão usar nos próximos 2 dias. Nada fica perdido no fundo da geladeira. Nada é comprado por impulso e esquecido. Os alimentos frescos são constantemente renovados. E há algo em comprar apenas o que você vai comer nos próximos 2 dias que também muda sua relação com a comida, tornando cada compra e cada refeição mais conscientes, em vez de transformá-las em um ciclo automático de encher e esvaziar a geladeira. Os gastos com comida são mais eficientes porque não incluem o custo oculto dos alimentos estragados.
Uma geladeira menor não é uma limitação. É uma disciplina que economiza dinheiro de verdade e te força a se relacionar com a comida de uma forma mais consciente e menos desperdiçadora. E antes do primeiro ponto, se você chegou até aqui, reconhecendo sua própria casa em mais de um desses pontos, este é o momento de ficar até o final, porque o que vem a seguir é a raiz de tudo. Número 1. A crença de que mais espaço resolve tudo. Esta é a maior armadilha e a mais difícil de enxergar, porque está no cerne de como o Ocidente entende sucesso e conforto. Mais espaço, mais armários, melhor armazenamento, uma casa maior. A ideia de que, se você tivesse espaço suficiente, a bagunça desapareceria, mas espaço não elimina a bagunça, apenas a esconde por mais tempo. As casas ocidentais são, em média, 3 vezes maiores que as casas japonesas, e ainda assim os ocidentais relatam mais estresse relacionado à casa, uma maior sensação de bagunça e mais dificuldade em manter suas casas organizadas. O motivo é simples: mais espaço não te ensina a decidir o que você realmente precisa e o que não precisa. Apenas te dá mais espaço para adiar essa decisão. Quando o espaço é limitado, como na maioria das casas japonesas, a decisão não pode ser adiada. Cada item que entra precisa justificar sua presença, porque não há espaço para o que não é justificado. E essa limitação, que de fora parece uma desvantagem, produz um resultado que no Ocidente gastamos fortunas tentando alcançar com organizadores, armários maiores e reformas de cozinha, uma casa onde tudo tem seu lugar, onde encontrar o que você procura não exige busca, onde a limpeza não é um projeto de fim de semana, e onde o espaço pertence a você e não aos seus pertences. Isso não exige mais metros quadrados. Exige fazer a pergunta errada com menos frequência. Em última análise, nenhuma dessas 20 coisas tem a ver com o tamanho da sua casa ou com quanto dinheiro você tem para gastar nela. Todas elas se referem a uma decisão que você toma ou não toma. Perguntar a si mesmo se tudo o que você possui merece o espaço que ocupa. Você não precisa se mudar para o Japão nem jogar tudo fora. Mas se algum desses 20 pontos fez você olhar para algo na sua casa de forma diferente, comece por aí. Apenas uma coisa: uma gaveta, uma bancada, um armário, 7 dias. E veja o que acontece. Conte-me nos comentários qual dessas 20 coisas você mudaria primeiro na sua casa, e se quiser que continuemos abrindo as portas das casas japonesas, você já sabe o que fazer antes de ir embora. Até a próxima!